Oi, gente, tudo bom? Olha, eu aqui para conversar com vocês. Eu recebi uma mensagem de uma amiga que me fez fazer esse vídeo, porque ela gosta muito de um vídeo que eu coloquei sobre limpar a casa, que você limpa as suas ideias, as suas emoções e tal. E aí, em cima desse vídeo, eu resolvi dividir com vocês um pouco o método Sedona, né? Que é um método que eu costumo usar bastante, mas que também é um método que pode ajudar muito com as emoções. Vocês sabem que já os florais, né, a gente trabalha em cima das emoções. Então eu vou explicar um pouquinho, vou fazer uma série de vídeos, tá? Como se fosse um mini curso sobre o método Sedona, certo? São 5 técnicas básicas, então eu vou falar sobre cada uma delas e vocês podem fazê-las, né, independentes, separadas ou juntas, entendeu? De acordo com o que você está sentindo, mas é um resultado incrível. Tanto que o Lester Leverson, que foi a pessoa que criou isso, ele sempre diz uma coisa: não acredite em mim, né? Não acredite em nada do que eu estou dizendo, faça. Então eu vou falar para você, né? Tipo, já sei tudo sobre o método soltar, né? Eu inclusive li alguns livros sobre isso com o professor Hélio Couto, porque a gente tem muitas aulas sobre o soltar, que seria o segredo da felicidade, vamos dizer assim, né? Que é o que todo mundo procura, né? Se eu perguntar para você o que você quer na sua vida, você vai dizer, eu quero ser feliz. Bom, aí o que é ser feliz? Aí é uma outra coisa, né? Porque o que a gente considera felicidade, na verdade, não é felicidade. Na verdade, a gente não tem nem acesso à verdadeira verdade, né? A verdade mesmo, só Jesus conheceu e só Deus, né? Mas nós não conseguimos, nesse plano físico que a gente está hoje, se aproximar da verdadeira verdade. A gente se aproxima do que nós consideramos a verdade. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre o método soltar, né, ou o método Sedona, por Lester Leverson. Eu sempre acho complicado esse nome, mas tudo bem. Vamos lá. Quem é, né? Primeiro vamos falar assim, ó, quais são os benefícios que aplicar isso na sua vida pode trazer, tá? Gente, o primeiro benefício é a leveza. A leveza de tudo, é a não cobrança, é o amar a si mesmo. Por isso que tem esse livro maravilhoso, baseado nele, né, que é Love Yourself. Infelizmente, esse livro não existe em português, né, e inclusive eu comprei um lá nos Estados Unidos, num sebo, foi super difícil de conseguir, porque não é um livro, não é mais editado, tá? Mas enfim, vamos lá. O que esse método te traz é mais leveza em tudo. Primeiro, você sente leveza mental, tá? Você consegue organizar coisas na sua cabeça. A segunda delas é a leveza física também, porque ele atua também no físico. E você pode usar isso para organizar todas as partes da sua vida, seja a saúde, pode ser a parte financeira, pode ser emoções de raiva, de frustração, pode ser... Bom, enfim, tá? Tudo que você cria na sua mente como se fosse um problema, né? Ele pode ser transformado num outro sentido, você ter uma vida realmente. O que o Lester queria é que a gente consiga saber, né, e vivenciar, tá, a verdadeira felicidade. Porque uma das coisas que ele sempre fala, né, não adianta, nesse método, não é só ler e pensar, é ação, né? Parte dele é ação e é colocar isso em ação. E para vocês entenderem um pouquinho como é que foi criado esse método, tá? Eu vou contar a história dele, que é uma história muito interessante. Ele, Lester, né, era um americano, tá, do século passado, né, e esse método ele criou em 1952, tá, quando ele tinha 42 anos. Ele era um físico e engenheiro muito bem sucedido, muito rico, né, morava num super apartamento, uma cobertura em Manhattan, né, na frente do Central Park. Então você já pode imaginar, né, naquela época já era, né, qualquer coisa, hoje já é também, mas enfim. E ele é um cara que tinha tudo, vamos dizer assim, né? Todas as mulheres que ele queria, todos os trabalhos que ele queria. Ele era uma pessoa de ação mesmo, de decisão e ação. Até que ele vivia doente, tá? E teve dois
infartos muito fortes, tá? E um deles, né, que foi o último que ele teve, quando tinha 42 anos, os médicos disseram para ele, olha, pode ir para casa, mas você não tem mais que 2, 3 semanas de vida, né? Você pode pendurar as chuteiras. Aliás, disseram para ele, né? Isso é verdade. Não use sapatos de amarrar e não suba nenhum degrau, porque amarrar o seu sapato, você pode morrer. O esforço de amarrar um sapato pode ser fatal. Então, assim, use sandálias, né? E ele foi para casa e ficou arrasado, né? Porque do tipo assim, o choque de ter poucas semanas de vida, né? A impotência de ter dinheiro, mas o dinheiro dele não resolvia para curar, né? Na época não tinha como curar a doença dele, né? Não tinha os recursos para curar a doença dele. E ele voltou para casa, inclusive, com o pensamento de suicídio, que ele chegou a pensar que, como ele tinha muita morfina em casa por causa da dor, ele disse, olha, ou eu vou encontrar o meu propósito de vida, quem eu sou, ou eu vou partir dessa, porque eu não vou ficar esperando, né, a morte chegar. Mas ele ficou em casa pensando sobre isso e tentando encontrar, né, tipo assim, um objetivo de estar vivo. O que a gente veio fazer aqui, né? Eu vou dizer que o Lester chegou na iluminação, tá? Mas assim, nesse período, ele deitado na cama dele, né, começou a fazer um feedback, vamos dizer assim, de tudo que ele viveu na vida dele. E começou a pensar em cada um dos relacionamentos que ele já tinha tido, né? E aí começou a passar aquilo e cada vez que ele pensava numa pessoa, ele enviava amor para essa pessoa. Até porque como ele estava, tipo, se despedindo, já que a vida dele estava terminando mesmo, a melhor coisa era enviar amor. E ele começou a fazer isso e começou a se sentir muito bem, né? Começou a se sentir cada vez melhor, tal, mais leve, com menos dores e continuou. Até que em 3 semanas, né, a morte não tinha chegado ainda. Ele falou, gente, olha, ainda tenho tempo, vou fazer algumas coisas ainda. E aí, depois dessas 3 semanas, ele resolveu, ele estava se sentindo tão preenchido desse amor, dessa energia que ele estava mandando para ele mesmo, que ele resolveu fazer uma caminhada no Central Park, porque ele estava explodindo de energia e de sensações maravilhosas. E foi para o Central Park, deu uma caminhada no Central Park, e quando ele voltou, foi nesse momento que ele se deu por conta que ele se sentia feliz quando ele estava amando e não quando ele era amado. Ele era uma pessoa muito amada, tá? Tinha 2 mulheres, inclusive, que eram loucas para casar com ele, e uma até pediu em casamento, imagina na época isso, tá? Mas foi quando ele se deu por conta que nós somos felizes de verdade quando estamos amando. Isso é muito interessante, porque olha só, gente, se a gente pensar um pouquinho, né, e pegar qualquer relacionamento que a gente teve ou que a gente está tendo, aquele momento de amor e de paixão, até o de paixão, né, aquela descoberta e tal, na verdade, o nosso egoísmo, quando a gente está amando, vai para estaca zero. A gente acaba querendo agradar a pessoa de todas as formas. A gente acaba fazendo tudo gratuitamente, vamos dizer assim, sem querer nada em troca, porque a gente está amando. E a gente faz isso com uma felicidade, e essa felicidade acaba invadindo a gente. Todo mundo sabe, né, quando a gente está num relacionamento novo, principalmente no início, chegam pessoas e dizem, nossa, como você tá diferente, você tá mais bonito, você fez plástica, sei lá o quê. Porque a nossa energia se expande, mas é uma energia de amor, né? Que pode se transformar num amor incondicional, que aí já é outra coisa. Mas assim, ele se deu por conta, então, que não é quando ele era amado, né? Quando as pessoas gostavam dele, de repente a mulher era apaixonada por ele, ou ele era aprovado pelos outros, que ele era feliz. Mas que os momentos mais felizes da vida dele era quando ele estava amando aquilo, ou amando aquele trabalho, ou aquele projeto, ou aquela pessoa. Era o fato de ele amar. É bem interessante isso também, tá, gente? Por quê? Esse vídeo está um pouco longo, mas tudo bem, né? Se você quiser assistir e entender e aplicar a técnica, tem que entender um pouco a história toda. Porque quando a gente fala de amor incondicional, vamos lembrar um pouquinho, né, da mãe, né? O amor mais fácil de se encontrar de amor incondicional
é o amor de mãe, né? A mãe tem um amor, né? Os homens não têm a mesma sensação, eu acredito, tá? Mas as mulheres, né? Mesmo aquelas que não são mães, elas têm esse amor maternal. E um amor de quem é mãe de verdade, né? Quando ela ama o seu filho de verdade, é um amor que ultrapassa, né? Ela faz tudo. O filho... Vou ter que emendar o vídeo, porque cortou, não sei porquê, mas cortou. Mas eu tava voltando a falar da mãe. A mãe tem um amor que realmente, assim... O filho pode sacanear ela, que ela esquece, ela passa por cima, né? Eu tava comentando um dia com uma amiga minha... Quando uma mãe sente amor de verdade, ela compra uma roupa bonita pro filho e não para ela, porque quando ela vê o filho bonito, ela se sente bonita. Quando ela vê o filho ter uma nota boa na escola, é como se ela tivesse ido bem na escola também. Quando ela vê ele conseguindo alguma coisa, né, um emprego, enfim, ela sente aquilo como se fosse ela sentindo, porque é o amor. Então, o que a gente vai aprender com esse método Sedona é transformar as nossas atitudes no mais próximo do amor de Jesus que possa existir. Na verdade, eu assisti essa semana um filme, né, sobre o apóstolo Paulo, que eu gosto muito dele, de todos os apóstolos é o meu preferido. E é a coisa que ele dizia sempre, né? Love is the only way. Love is the only way. Or love is the only way. Love é o único caminho, amor é o único caminho, amor é o único caminho. Então, eu queria que vocês pensassem também numa outra coisa aqui, que é o que é o amor e o que é não amor. Mas daí eu vou fazer um outro vídeo sobre amor e não amor antes de apresentar o método Sedona. E para finalizar, por que esse método se chama Sedona, tá? Porque acabou que o Lester acabou se mudando para Sedona, né, no Arizona, e aí lá ele concretizou ensinando esse método, passando adiante, né, ensinando multidões de pessoas, ele ensinou muita gente, ele foi um palestrante, né, incrível, assim, e foi por isso que ele chamou, o nome ficou como método Sedona, ou soltar simplesmente, que é o que a gente mais precisa fazer na vida, é aprender a soltar tudo aquilo que a gente tá dentro da gente, né, aquele sentimento, né, que pode ser raiva, inveja, tristeza, e principalmente, gente, conosco, com nós mesmos, eu nem sei se tá certo o português, porque a coisa que a gente mais faz desde que nós nascemos é nos auto-sabotar e nos auto-chicotear, como eu digo, nos encher de palmada, de chinelada a nós mesmos com os nossos pensamentos. Então, eu espero que você goste. Vou explicar mais um outro vídeo sobre o amor e a gente volta a se encontrar aqui. Beijinho pra você e vamos soltar. Soltando! Bye, bye, bye.